E de repente, BUM! Minha mente simplesmente explodiu. Quanta qualidade literária está contida ali nos evangelhos. Então, uma pergunta passou a ficar circulando na minha cabeça. Por que os evangelhos não são estudados nos cursos de letras aqui do Brasil? Olá, amigos. Eu sou Luciano Câmara e este é o canal Logotécnica, onde você é sempre muito bem-vindo. O canal Logotécnica é o canal que traz análise textual até você, das escrituras às literaturas, como você nunca leu, ouviu ou mesmo imaginou. E hoje eu estou aqui para apresentar a vocês uma das playlists que eu mais amo. Quando Jesus mandou a letra. Recentemente, nós publicamos o vídeo sobre o jovem rico, cujo link está aparecendo aqui, em algum lugar nesta tela. Ele é o vídeo de abertura sobre esta playlist sobre Jesus e suas palavras. A ideia hoje é explicar como esta playlist vai funcionar, porque vocês verão que certamente muitos outros vídeos virão. E antes de mais nada, quero contar a vocês de onde veio a ideia de produzir uma série de vídeos baseada nas palavras de Jesus. Minha formação acadêmica é em letras, e foi só na graduação que eu passei a admirar e a reconhecer a riqueza que está contida nas obras literárias de qualidade. Então, eu fui me sentindo praticamente guiado a me dedicar com mais afinco às disciplinas ligadas à literatura. Tanto que, já no final do segundo semestre, fiz o concurso para monitor de teoria da literatura e fiquei com uma das duas vagas. Depois da graduação, vieram uma especialização em literatura brasileira e um mestrado em teoria da literatura. Já por outro lado, estou em contato com o cristianismo desde o meu nascimento, portanto, conheço as palavras de Jesus e as Escrituras como um todo já há bastante tempo. Em certos momentos, estive mais em contato com a Bíblia, em outros, um pouco menos. E recentemente, com a publicação aqui no Brasil da Bíblia traduzida diretamente do grego pelo ilustre linguista português Frederico Lourenço, decidi reler os 4 evangelhos. E de repente, BUM! Minha mente simplesmente explodiu. Quanta qualidade literária está contida ali nos evangelhos. Então, uma pergunta passou a ficar circulando na minha cabeça. Por que os evangelhos não são estudados nos cursos de letras aqui do Brasil? Não são nem mesmo mencionados. E o mais interessante é que muitos autores consagrados de literatura de ficção, como Dostoiévski, C.S. Lewis e o nosso mestre Machado de Assis, por diversas vezes se inspiraram nos evangelhos. Em minha busca por uma resposta, não ficou muito claro os motivos plausíveis para essa exclusão, mas um outro português letrado me deu uma boa pista. Vítor Manuel de Aguiar e Silva, em sua obra, digamos assim, de proporções bíblicas, chamada Teoria da Literatura, nos diz que antigos autores cristãos, como Tertuliano, Cassiano e Jerônimo, já nos primeiros séculos da era cristã estabeleciam uma separação entre a literatura, que designava o conjunto de textos seculares e pagãos, e a escritura, que designava o conjunto de textos sagrados. Ou seja, a separação já vem de longa data. Vejam só, eu sei que uma obra, para ser considerada literária, para ser vista especificamente como literatura, depende, entre outras coisas, de como os seus públicos se relacionam com ela. Públicos, assim no plural. O público leitor, a classe editorial, os professores universitários, a crítica. Esse conjunto determinará se estamos ou não diante de uma obra literária em sentido estrito. Neste sentido, os 4 evangelhos, por conterem as palavras de Jesus, estão além da literatura. Seus leitores, em sua maioria absoluta, não se relacionam com eles
da mesma maneira como os públicos da literatura se relacionam com os textos literários, mesmo com os textos de seus expoentes mais consagrados, como Shakespeare, Cervantes ou Guimarães Rosa. Os leitores dos evangelhos, que em sua grande maioria, ao abrir as páginas de Mateus, de Marcos, de Lucas ou de João, têm plena consciência de que entrará em contato direto com o Logos, o Verbo, a palavra. Tudo isso com maiúsculas. Isto por si só já altera completamente o estado do receptor daqueles textos, ou destes textos. Entretanto, isto não exclui do texto evangélico a sua literariedade, que é o conjunto de qualidades que dá a uma obra o seu cunho literário. Afinal, além de seus autores terem recebido inspiração do Espírito de Deus, tem um cachorro latindo aqui, que eu não sei se vai sair na filmagem. Por precaução, vou fechar a janela, que está com uma frestinha aberta. E se o latido do cachorro continuar aparecendo, tudo bem. Aqui eu estou dentro da minha casa, não é um estúdio profissional. Entretanto, além de seus autores terem recebido inspiração do Espírito de Deus, como acontece por toda a Escritura, quem manda a letra nos evangelhos é o próprio Verbo encarnado. E quando Jesus manda a letra, o que nos resta senão ter ouvidos para ouvir e coração para guardar? Eu sei que não é tão fácil assim. E certamente esse será um dos pontos recorrentes em nossas... Agora tem 2 cachorros. Espera aí um pouquinho. Detalhe que não é o Nelson que está latindo. São 2 cachorros ao longe. Mas como a gente mora em lugar íngreme, né? Como Jesus fazia seus sermões, preciso tirar essa dúvida. O som, ele se amplifica, mas vamos lá. Eu sei que não é tão fácil assim, e certamente esse será um dos pontos recorrentes em nossas necessárias investigações das lições do Cristo. Por enquanto, quero ressaltar que reconhecer qualidades literárias nos evangelhos aumenta a percepção e a compreensão de toda a Bíblia como sendo a palavra de Deus. Por exemplo, quando nos aproximamos do livro de Isaías, que é um livro profético, com a intenção de estudá-lo de forma literária, conseguimos perceber quão poética é a sua narrativa. Se lemos o Evangelho de Marcos logo após a leitura do Evangelho de Mateus, temos a sensação de que estamos diante de uma novela de ação. Quem sabe a melhor de todas, pois com uma qualidade incomparável ele reúne velocidade e profundidade. E a percepção destas características literárias não elimina o aspecto divino dos livros bíblicos. Ao contrário, elas fazem ressaltar ainda mais a sua grandiosidade. Dito isto, quero aproveitar para explicar também algumas questões práticas com relação à abordagem dos 4 evangelhos. Vamos lá. Sempre que o evento analisado for descrito em mais de um dos 4 evangelhos canônicos, e inclusive figurar no Evangelho de Marcos, procurarei iniciar o meu estudo a partir do texto deste evangelista. Isto porque há um consenso entre boa parte dos estudiosos dos evangelhos de que o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. Um outro ponto diz respeito às versões bíblicas utilizadas. Ora, por mais que se publiquem novas traduções das Escrituras aqui no Brasil, a versão consagrada, campeã de vendas
e de leitores ainda é a boa, velha e familiar João Ferreira de Almeida. Diante disto, ainda que eu também utilize outras versões, priorizarei a de Almeida, que já circula no Brasil há mais de 170 anos. Então a Bíblia que mais usarei é esta aqui, a Bíblia de Estudo de Genebra, que usa o texto revisto e atualizado de João Ferreira de Almeida. No meu caso aqui, eu estou com a segunda edição revisada e ampliada, com copyright de 2009. Essa aqui. Também usarei esta aqui bastante, a Bíblia King James Fiel 1611, com o estudo Holman. É interessante porque o caminho de tradução da João Ferreira de Almeida é bem diverso do caminho de tradução da King James, mas ainda assim elas confluem em grande parte do texto. E usarei também este volume, que contém os 4 evangelhos, da Bíblia traduzida direto do grego por Frederico Lourenço. Em alguns casos, conforme o estudo for pedindo, posso usar outras versões, como esta raridade aqui, de 1974. Está até com sinais históricos aqui no canto. Ela também é uma João Ferreira de Almeida, esse tijolão aqui. Só que ela tem um vocabulário um pouco mais vigoroso, se é que vocês me entendem. E por fim, gostaria de chamar a atenção para um dos principais aspectos da minha abordagem. Procurarei, ao máximo, deixar questões pessoais ou doutrinárias de lado em todas as minhas análises. E prometo não ficar chovendo no molhado. Aliás, uma das características que vocês irão perceber neste canal, como um todo, não apenas nesta playlist, é que aqui não se chove no molhado. Por outro lado, não vou ficar apelando para a polêmica, só para fugir do lugar comum. Vou sempre embasar meus juízos nos elementos, nas evidências e nas pistas textuais. E também, quando for necessário, na contextualização histórica comprovada. E sabe o que é mais interessante? Quanto mais você imprime o seu próprio eu na análise de um texto, mais ele vai se tornando desinteressante. O que era universal, e por isso atraente, vai se tornando um panfleto pessoal, um panfleto de uma visão específica ou de uma agremiação. Mas, para nossa sorte, a letra continua lá. Ou, no nosso caso, aqui. Ela continua escrita para quem quiser ir até a fonte primeira. E é assim que vamos fazer em cada um dos vídeos desta playlist. E se você chegou aqui, não é demais eu te pedir o seu like, o seu compartilhamento, o seu comentário, a sua inscrição no canal, a ativação do sininho, etc. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.